Fala, nação! Ontem o Mengão passou por cima da Chapecoense e fez logo 4-0 dentro da casa dos caras. Vamos assistir agora como essa vitória repercutiu na mídia. Mas antes de começar, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. Sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso canal. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like. O vídeo é do canal Wall Sports, créditos para eles. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Do Campeonato Brasileiro, agora vamos para o céu, para o momento mágico, para a coisa linda. Flamengo! Isso mesmo, Flamengo domínio total contra a Chapecoense, 4-0 com o Pedro arrebentando e segue no encalço do Palmeiras o Flamengo. A gente tem os melhores momentos também desse jogo aí do Flamengo, os gols do Flamengo. A Chapecoense, time muito fraco, né? Era a volta da Copa, sei lá, pode ser, quem sabe, mas ia pegar o Flamengo. E aí, ó, primeiro gol do Flamengo do Pedro, belo gol. E o Flamengo meteu mais 4-0. Tá no encalço. De novo, o adversário era muito fraco, mas o Flamengo fez o que tinha que ser feito com o show do Pedro. O Casão, faltou ele na Copa, não? Então, lá na Copa, durante a Copa, eu tinha um quadro, né, que era o que você gostaria de perguntar para o Ancelotti? Sempre era antes da partida do Brasil. E eu fazia lá, gravava e fazia a pergunta que eu gostaria de fazer para ele. Eu continuo tendo algumas perguntas para fazer para ele. Na realidade, uma delas é: por que você não levou o Pedro, hein? E tem mais outra: por que você não levou o Matheus Pereira? E tem mais uma terceira: por que você não levou o Caio Jorge? Então, você viu o Pedro jogar? Tudo bem, vamos lá. Vamos separar direitinho as coisas, né? Copa do Mundo é outro universo. É uma coisa muito mais difícil. Todos os jogadores são os melhores de cada país. Eles estão em plena forma. Todo mundo muito empolgado. A competição é complicada. Mesmo as seleções que foram pela primeira vez complicaram a vida de grandes seleções candidatas ao título. Então a dificuldade é muito maior. Não dá para comparar o Flamengo jogar com a Chapecoense. Nesse momento, a Chapecoense última colocada, o Flamengo lutando pelo título, o atual campeão, é um timaço, com os jogos que o Brasil fez lá, né? Vamos separar bem legal para não ficar comparando, porque a comparação não é justa. Mas a qualidade do jogador é justa. Se você falar, é justa. Então você olha lá as dificuldades que o Brasil teve nas alterações, e você vê o Pedro jogando. Ok, é contra a Chapecoense, mas o primeiro gol foi um golaço. Ele faria a mesma jogada contra qualquer time, porque ele tem essa qualidade. Não é que ele fez porque é a Chapecoense. Ele já fez diversas vezes, nós já vimos ele fazer. Contra Palmeiras, contra Corinthians, contra Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Internacional, os rivais do Rio. Ele já fez, né? Essa qualidade ele tem. Né? Então é isso, cara. O Flamengo é um timaço, vai disputar o título com o Palmeiras. O Palmeiras está jogando. O Palmeiras jogou antes. Então o Palmeiras jogando antes, ele fica com uma pressão e ele tem que ganhar o jogo. O Palmeiras vem ganhando o jogo. Né? Vem ganhando jogos. Ok, beleza, vem ganhando jogos. Mas o Flamengo mostra que tem uma coisa diferente dos outros times. Que é jogador que decide a partida em qualquer momento, pela qualidade, pela iniciativa e pela criatividade própria da técnica que ele tem. Que é o caso do Pedro. Se o jogo tivesse 0-0, ele faria esse gol do mesmo jeito, ó. 0-0, eu tô falando, tava 0-0. Mas eu tô falando assim, no final do jogo, tá 0-0, um jogo complicado, ele pega uma bola dessa, ele faria a mesma jogada. Então, é para se estranhar mesmo. É para se perguntar, não para a gente mesmo, mas para deixar no ar. Foi boa a convocação do Ancelotti? Não foi boa e não é engenheiro de obra prontas. Antes da Copa, quando saiu a convocação definitiva, nós aqui nos debates, aqui no UOL e as outras emissoras e os outros canais de YouTube, todo mundo que debateu, discutiu que a convocação não era legal. Né, foi discutido. E fica muito mais evidente quando você vê o Pedro fazendo 2 gols, né? Esse golaço e aquele de oportunismo, de colocação dentro da área. Ele estava muito bem. Todo mundo achou que ele estava impedido, porque você pega rápido, você vê ele sozinho na frente do goleiro. Mas tinha um marcador aqui atrás. Ele não estava ali de bobeira. Não foi coincidência ele estar ali. Ele não saiu porque ele sabia que ele não estava impedido. Todo mundo saiu e ele ficou. O Pedro é um jogador inteligente. Se não tivesse nenhum zagueiro dando condição para ele sairia junto com a defesa da Chapecoense, mas ele não saiu. Aí você vê também o Matheus Pereira fazer um golaço
também contra o Internacional no Beira-Rio, e o Caio Jorge também, você fala, pô, será que esses caras não poderiam ter ajudado mais a seleção brasileira do que alguns que foram? É uma pergunta, né? Boa que pergunta. não tem resposta, na realidade. É uma pergunta que não tem resposta porque não tem contraprova. Né? Não tem contraprova. Boa pergunta essa, Arnaldo. O fato é que Palmeiras, na volta da Copa, amassou a Chapecoense, enfim. Flamengo. Até confundo os dois, são os únicos dois que importam no campeonato, que vão disputar o título. 4-0, mas tem o Palmeiras ali, ó, na pegada firme. Algumas informações, o Flamengo retoma a posição de melhor ataque do campeonato, ou mantém a posição de melhor ataque do campeonato com esse 4-0. E o Pedro ultrapassa o Viveiros na tábua de artilheiros, né? Agora é o artilheiro do campeonato. O Leonardo Jardim foi perguntado sobre a ausência de Pedro na Copa, ele falou, tem coisas que eu prefiro não falar para não cometer indelicadezas, né? Tipo, então para ele foi bom o Pedro não ter ido para a Copa, né? Por técnico do Flamengo, ele pôde prepará-lo melhor para essa volta. Aliás, o Flamengo ontem com um ótimo time, já com alguns jogadores que disputaram o Mundial voltando, sobretudo no banco, caso do Arrascaeta que entrou no finalzinho, e com o Samuel Lino nessa nova função que tem me agradado bastante, né? O Samuel Lino que custou uma bala, chegou sob desconfiança, é um jogador muito versátil, ele tem sido o 10, né? Na ausência do Arrascaeta e do Paquetá, enquanto o Bruno Henrique fica de um lado e o Plata do outro. E o Flamengo é isso, o que o Casão falou, talvez ele tenha mais individualidades, né, para desequilibrar que o Palmeiras, que é um pouco mais conjunto. Mas daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras também, das ausências que o Palmeiras teve nessa volta. E os dois estão querendo ainda subir o degrau, né, para contratar. E acho que um vai mirando o outro, né, Tironi? A expectativa dos dois é sempre ganhar tudo. Né? Então, quando o Flamengo mira o Almada e o Palmeiras o Danilo, mirando também, olha, eles estão ficando mais fortes, eu preciso reforçar aqui. Porém, o Flamengo tem desvantagem nessa temporada. Né? O Flamengo já perdeu algumas coisas, já perdeu a Copa do Brasil, já está fora, e perdeu o confronto direto para o Palmeiras, o que faz com que o Flamengo tenha que... Em casa, né? Faz com que o Flamengo tenha que perseguir sem falhar, né? E é uma perseguição em glória. E na Libertadores, que é o torneio que os dois estão e o Flamengo defende o título, o cruzamento do Flamengo é muito mais difícil que o do Palmeiras, né? Vai jogar contra o Cruzeiro, só isso. Só isso. E o Flamengo não tem mais Copa do Brasil. Detalhe. Então, é isso, né? Não tem a Copa do Brasil, está eliminado. Então, é um ano diferente do ano passado, em que o Flamengo dominou tudo. Ele está tendo que perseguir e não pode mais falhar. Né? O jogo atrasado do brasileiro dele é contra o Mirassol, que era um saco de pancadas no início do campeonato e já não é mais. Né? Ainda não tem data, mas essa diferença deve-se também ao jogo atrasado e à derrota no confronto direto no Maracanã. Bom, o Jardim explicou. Tironi. Fala, Casão. Não, só queria falar rapidinho uma comparação com você fala você e o Arnaldo falam que um espelha no outro, né? Flamengo e Palmeiras na contratação. Um tá buscando o Almada, o outro tá buscando o Danilo. Parece antídoto, né? Parece antídoto, porque um vai buscar o criador da jogada e o outro vai buscar um volante que marca e sai pro jogo. Parece que um busca o antídoto do outro. Mas o que eu queria falar é o seguinte, lá nos anos 80, lá na Itália, quando eu cheguei, claro que o Napoli tinha o Maradona, tal, aí levou o Careca, mas a concorrência de contratação era a Inter e Milan. Um mirava o que o outro fazia. Então, quando o Milan contratou o Van Basten e o Gullit, e foi campeão 88, 89, com o Van Basten e o Gullit, os estrangeiros da Inter eram o Chifo, que jogou comigo no Torino depois, e o Passarella. Mas no outro ano ela trouxe o Bremer e o Bartels. Então, 89 e 90, a Inter foi campeã. Quando o Milan trouxe o Rijkaard, eles foram buscar o Klinsmann. Então, eu acho que Palmeiras e Flamengo eles estão muito parecidos com o Inter e Milan dos anos 80. Eles estão contratando de acordo com a potência do outro. Um está potencializando uma coisa, o outro está potencializando outra. Boa comparação essa, exatamente isso. Era interessante isso. Milan dos holandeses e a Inter dos alemães. Né? Exatamente. Era bem marcante. Muito bem. Você está falando sobre contratação, o Jardim
despistou sobre a chegada do Almada, falou, não, vamos ver e tudo mais, mas também explicou sobre o retorno do Arrascaeta, que é o cara que talvez dispute essa posição, né, com o Almada. Não sei se eles vão conseguir jogar junto, o Arrascaeta e o Almada, mas dá a impressão de uma passagem de bastão, quase. O Arrascaeta tá chegando mais pro fim da carreira, tá machucado e tal. O Almada chegaria para, sei lá, ou substituir. E falou também sobre a saída de Plata, que foi substituído ainda no primeiro tempo, né? Vamos colocar na tela aí. Bem, em relação ao Arrasca, o nosso objetivo era trazê-lo e na possibilidade de colocá-lo a jogar para ir ganhando ritmo nos jogos, porque não é fácil, depois da paragem de 3 meses, não é fácil voltar ao ritmo. Ele precisa de jogar, mas precisa de jogar bem, e nós aproveitamos, principalmente naquela fase, já estava o resultado mais ou menos feito para que ele tenha alguns minutos de jogo, para ele ir aumentando as suas capacidades individuais. Em relação ao Plata, pronto, ele tem um pequeno problema ali já no joelho, penso que não é nada grave, já chegou da seleção com essa situação, mas nós hoje arriscámos ele jogar de início porque achávamos que não era uma situação muito grave, mas estava a incomodá-lo bastante e por isso substituímos. Sabendo que isto era um jogo importante, o nosso historial nos jogos depois das paragens era um historial extremamente negativo e nós não quisemos arriscar a pôr em causa o resultado porque era importante para nós sairmos daqui com a vitória. Muito bem, tá aí ele falando sobre a questão do Arrascaeta, vai voltar aos poucos e tudo mais, e também despistou da história do Almada, em outra fala, e também falando da saída do Plata. De alguma forma, o Flamengo é um time que não mudou peças, talvez chegue o Almada, mas mudou um pouco o jeito, né? Como você falou. O Samuel Lino jogando mais para o meio, jogando bem, né? Tem o Pedro que está voltando. Tem muita coisa nesse encalço aí do Flamengo sobre o Palmeiras. E ainda tem a volta da dupla Pulgar e Jorginho, né? Paquetá, né? Paquetá tá fora, né? Machucado na Copa. Mas Pulgar e Jorginho... já volta na próxima. Faz tempo que os dois não estavam juntos. Hora estava fora um, hora estava fora o outro. Hora um estava machucado, hora o outro estava machucado. E agora os dois fizeram a intertemporada completa e tal. E agora é uma questão de, nessa posição que tem a possível chegada do Almada, a lesão do Paquetá, a volta gradual do Arrascaeta, por enquanto o Samuel Lino está dando conta ali, né? É muito jogador bom, né, Tironi? E acho que essa circunstância, o Leonardo Jardim é um personagem muito importante nessa missão Libertadores, né? Porque ele participou do melhor momento daquele Cruzeiro, ele saiu de uma forma um tanto quanto conturbada do Cruzeiro e ele sabe o que vai enfrentar na eliminatória da Libertadores que vem aí. Imagino que o Pedrinho BH reforce um pouquinho o bicho para os jogadores do Cruzeiro em caso de eliminação do Flamengo. Então é uma temporada complexa, porque o difícil no Brasileirão é você imaginar que o Palmeiras caia, né? Caia de rendimento muito. Pode perder um jogo aqui, acolá, mas com esse time tem uma sequência de derrotas, então o Flamengo vai ter que ser meio que implacável, ganhar praticamente todos os seus jogos, mirando aí no confronto direto que será lá no campo do Palmeiras, lá na frente. Eu acho que é uma perseguição difícil, tendo em vista qual é o líder hoje, né? Que é o Palmeiras. O Almada chegando, atua como, o Casão, você entende?